Boa noite. Eu venho deixando aqui um argumento em defesa da minha crença. Eu vou falar sobre deuses e que vocês tirem as conclusões. Eu não vou deixar aqui os versículos, mas vai estar de forma em argumento meu. Mas eu vou deixar o capítulo, o número do versículo e vocês tirem as conclusões lendo lá depois. Porque aqui vou deixar o capítulo e o número dos versículos, mas com o meu argumento, mas vocês leiam depois lá os capítulos e o versículo lá na Bíblia de vocês. Estou meio gripado, eu posso usar isso aqui. Pá. Salmos 82, versículo 1 ao 8. Salmos 82, versículo 1 ao 8. Rei Davi dizendo que os deuses vivos principais assistem na congregação dos deuses vivos normais. Aí está falando que os deuses vivos principais assistem na congregação dos deuses vivos normais. Mas eu chamo esses deuses vivos principais de Deus Yahvé vivo, Deus Cristo Jesus vivo e Deus Espírito Santo vivo. Os deuses vivos normais aí são os salvos. Rei Davi aqui não está tocando em assunto monoteísmo, não. O rei Davi está falando aqui em modo plural. Agora, os monoteístas, que são da crença de um só Deus, que são da crença do singular, agora os mesmos que pegarem o livro Salmos 82, versículo do 1 ao 8, e levar para o lado monoteísmo, os mesmos são hereges, fazendo a própria Santa Bíblia ficar contra a própria Santa Bíblia. Salmos 82, versículo do 1 ao 8, está aí no Salmos 82, do 1 ao 8, Salmos capítulo 82, versículo 1 ao 8, está aí no singular ou plural? Pergunta, repito, Salmo 82, versículo do 1 ao 8, está no singular ou plural? E se alguém dizer que está no plural, mas está se referindo a outra coisa, eu digo a este alguém que este alguém é um herege, porque em Salmos 82, versículo 6, diz: assim sois deuses, e sois todos filhos do Altíssimo. E aí? João capítulo 10, versículo 34, versículo 35, versículo 36. João capítulo 10, versículo 34, 35 e 36, que diz assim: o Deus Cristo Jesus vivo, dizendo para os salvos: sois deuses, e as escrituras não podem ser anuladas, a Santa Bíblia não pode ser desfeita. Quis dizer o Deus Cristo Jesus vivo. Se vocês forem ler o capítulo de João 10, vocês vão ver que os judeus perseguem ao Deus Cristo Jesus vivo por causa da palavra plural, a palavra deuses. E o Deus Cristo Jesus vivo explica dizendo que não há só Ele que é Deus vivo, mas sim os salvos também, e os deuses vivos. Mas sim os salvos também, os deuses vivos também, mas só que sendo deuses vivos normais e não principais. Esse assunto também é plural, politeísmo e não monoteísmo. A Santa Bíblia é politeísmo puro e não monoteísmo. Vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 1 ao 6. Repito, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 6. A crença do anticristo é a crença do singular e não do plural. Só o anticristo é Deus e ele vai se levantar contra tudo aquilo que se chama deuses. O anticristo irá lutar para a crença dos deuses morrer. O anticristo não vai aceitar a crença do plural, que é o politeísmo. Aqui está aplicando que a crença do anticristo ela é monoteísmo. Deuteronômio 10, 17. Deuteronômio 10, 17. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. Os deuses vivos principais é chamado cada um de Deus vivo, mas só quem está no Antigo Testamento é o Deus Cristo Jesus vivo, e quem desce na terra no Novo Testamento também é o Deus Cristo Jesus vivo.
E aí diz o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. O Deus Cristo Jesus vivo é chamado de Deus e também de Senhor. A mesma coisa é com os salvos. Os salvos é chamado de deuses e também de senhores. Vê que aí Moisés não ia aumentar tanto Deus Cristo Jesus vivo para ser Deus vivo de deuses estrangeiros. Em momento algum. Moisés aí fala que esses deuses deuses estrangeiros. Dá para se estender que esses deuses aí são os salvos, não objetos em momento algum. Em momento algum. O Moisés não fala aí de objetos, mas sim de deuses. Dá para se entender claramente que aí são os salvos. E está no original, Elohim, e Elohim está no plural, e é deuses vivos. Aqui fala o nome deuses, logo dá para ver que quem escreveu Deuteronômio, esse autor segue a crença do politeísmo. Deuses, essa pessoa está falando claramente, ele está defendendo e usando a palavra plural. Usando a palavra plural. Deuses vivos principais como deuses vivos normais, que são os salvos.